você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é Amigão. Vamos trabalhar agora nesta aula de hoje a soma dos ângulos internos, onde nós iremos representar essa soma por SE. Lembra que a gente já trabalhou essa soma dos ângulos internos? Tenho certeza que você se recorda, porém a gente já trabalhou a soma dos ângulos internos desses dois primeiros camaradas. E o nosso objetivo é ampliar esses nossos conhecimentos para qualquer polígono convexo de N lados. Então perceba que a única coisa, olha aqui, ó, presta atenção, não conta para ninguém não. A única coisa que a gente precisa é a quantidade de lados desse polígono, que eu estarei chamando de N. Então olha aqui, como é que a gente então faz para calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo? Nós já sabemos das nossas aulas anteriores que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Nós já vimos também que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero equivale a 360 graus. Mas eu fiquei te devendo por que é 360. Mas nessa aula de hoje eu vou te responder. Olha que coisa legal. Então a gente sabe já padrão, já demonstramos por sinal em aula que a soma dá 180 graus no caso do triângulo. Mas olha o que nós podemos fazer com o quadrilátero para calcular a soma dos seus ângulos internos. Acompanhe aqui comigo o que eu farei. Vou pegar o meu quadrilátero. Vou pegar este quadrilátero convexo, pode ser qualquer coisa, um retângulo, um paralelogramo, qualquer um desses quadriláteros. E vou dividi-lo em dois triângulos. Bem, nós sabemos calcular a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo. Se eu fizer a soma dos ângulos internos deste camarada aqui, ó, perceba que fazer a soma dos quatro ângulos internos deste camarada equivale ao quê? A somar este ângulo deste triângulo com este ângulo deste triângulo com este ângulo deste triângulo. E nós já sabemos que essa soma é de 180 graus. E perceba que se a gente também fizer a soma do ângulo deste triângulo com este ângulo do lado direito deste triângulo, com este terceiro ângulo deste triângulo, nós também teremos 180 graus. E eu não sei se você percebeu, mas ao fazer a soma de 180 deste triângulo com 180 deste outro triângulo, nós fechamos todos os ângulos internos deste quadrilátero, equivalendo a 180 mais 180, que dá quanto? 360 graus. Então veja que fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero equivale a fazer o quê? Duas vezes a soma dos ângulos internos de um único triângulo, que é 180. E ao fazer duas vezes 180 graus, nós temos o quê? Que essa soma desses ângulos internos é de 360 graus. Olha que beleza! Então, no caso do quadrilátero, temos que a soma desses ângulos internos é de 360 graus. Façamos o mesmo para o pentágono. Então, veja que o meu objetivo, como fizemos aqui, é fazer a soma dos ângulos internos deste camaradinha. Ou seja, é a gente fazer a soma deste ângulo com este ângulo, com este ângulo, com este ângulo e com este ângulo. Esses são os 5 ângulos internos de um pentágono. Bem, fazendo de forma semelhante, de um único vértice, nós desenharemos aqui também triângulos, puxando as diagonais deste camaradinha. Olha que legal, ó. Pronto. Então, veja que eu puxei aqui duas diagonais deste camaradinha. Ao fazer isso, nós fechamos 3 triângulos aqui. E ao fazer a soma deste ângulo com este ângulo com este ângulo, temos 180 graus para o triângulo do lado esquerdo. Ao fazer a soma deste ângulo, o do meio, com este ângulo, nós teremos 180 graus para o triângulo do meio. E para o triângulo do lado direito, a soma deste ângulo com este ângulo, fecharemos mais 180 graus. Ou seja, 180 do primeiro mais 180 do segundo mais 180 do terceiro nos dá, para o caso do pentágono convexo, 3 vezes 180 graus.
3 vezes 180 graus equivale para a gente ao quê? A 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono convexo... Pedrinho, tem que ser regular? Não, pode ser qualquer pentágono, basta que seja convexo. Essa soma dos ângulos internos é de 540 graus. Então, veja que está muito parecido com o que trabalhamos até agora para estes camaradinhas aqui. Agora, isso aqui vai acontecer quando a nossa quantidade de lados é 4, quando a nossa quantidade de lados é 5, quando a nossa quantidade de lados é 3. Então, é isso que teremos em cada um desses casos. Tá, mas a gente quer generalizar. Eu não quero ficar só no caso para 3, 4 e 5 lados. Eu também não quero ficar desenhando o triângulo o resto da minha vida. A nossa ideia é tentar generalizar isso para qualquer situação. E como faremos isso? Perceba o seguinte, aqui nós não temos 4 lados, temos 2 vezes 180. Aqui nós não temos 5 lados, temos 3 vezes 180. Aqui nós não temos 3 lados, temos 1 vez os 180. Ou seja, veja então você que esse número que multiplica os 180 graus equivale ao quê? A 2 unidades a menos da quantidade de lados. Então, se eu tenho 5 lados, tira 2, fica 3. Se eu tenho 4 lados, tira 2, fica 2. Se eu tenho 3 lados, tira 2, vai ficar quanto no final? 1. E se eu tenho 6 lados, tira 2, vai multiplicar por 4. Se eu tenho 10 lados, tira 2, vai multiplicar por 8. Se eu tenho 100 lados, tira 2, vai multiplicar por 98. E se eu tenho n lados? Ao ter n lados, basta pegar a quantidade n de lados, subtrair 2 e multiplicar por 180 graus. Com isso, nós acabamos de mostrar para vocês por que a soma dos ângulos internos para qualquer polígono equivale a 180 graus. Basta ter a quantidade de lados e você resolve esse problema. Ficou claro isso? E veja que você consegue obter uma camarada sempre que ele te fornece o outro. Por exemplo, se ele te der a soma dos ângulos internos, com a soma você consegue obter a quantidade de lados. Por exemplo, fala para mim que polígono convexo possui a soma dos ângulos internos igual a 720 graus. Ah, Pedrinho, se a soma dos ângulos internos é 720, tem que ficar somando 180 toda hora? Não, use essa relação. Afinal, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, então temos que n menos 2 vezes 180, que é a soma dos ângulos internos, isso daqui é igual a 720. Olha que beleza. E esses 180 graus multiplicando, passamos para o outro lado o quê? Dividindo. 720 dividido por 180, isso é igual a 4. Então temos que n menos 2 é igual a 4. E esse 2 negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Com isso, 4 mais o 2 que passou positivo, teremos que esse camarada tem o quê? 6 ladinhos. Então, o único polígono com a soma dos ângulos internos dando 720 graus é somente quem? É somente o hexágono convexo. Então, veja que hexágono convexo é o cara que tem a soma dando 720. Então, veja que essa relação aqui é única. A relação é de 1 para 1. Com uma quantidade de lados, você só obtém uma soma. Com uma soma, você só obtém uma quantidade de lados. Percebeu? Beleza essa ideia? Agora, e se eu tiver um polígono regular? Como é que a gente faz para encontrar um ângulo interno desse camarada? Já que no camarada regular, todos os ângulos são iguais, ou seja, ele é equiângulo, ângulos iguais, basta fazer o quê? Pegar a soma e distribuir igualmente para a quantidade de ângulos. Se eu tenho 3 ângulos, 180 dividido por 3, 60 graus, é o triângulo equilátero. 360 dividido por 4, 90 graus, é o quadrado, ele é equiângulo. Pentágono regular, 540 dividido por 5, 108 graus. Então, ao fazer a soma dos ângulos internos, SI,
e dividir pelo número de lados n, nós teremos o quê? Nós teremos exatamente isso daqui, o valor de cada ângulo interno desse quando ele for regular, ou melhor, quando ele for equiângulo. Pedrinho, e do hexágono? Bem, já sabemos que a soma dele é 720. 720 dividido por 6, que é a quantidade de lados, que é a quantidade de ângulos. Você vai obter 120 graus para cada ângulo interno. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então veja que é uma relação muito simples que acabamos de demonstrar aqui para vocês. Eu espero que tenha ficado muito claro, mas infelizmente ainda não terminamos de falar sobre polígonos. Falta a gente ainda falar da soma dos ângulos externos, porém na próxima videoaula. Então, amigão, um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!